Ainda bem, infelizmente, acabou essa praga chamada Campeonato Carioca. Não foi o resultado que a gente queria, foi uma das piores finais que eu já vi na minha vida. Né? E olha que eu vi foi final de Campeonato Carioca ao longo da minha vida, desses 55 anos de vida. É tão ruim quanto foi a final de 97, com o Maracanã com 13 mil pessoas. É tão ruim como foi a final de 2002, que nem era para ter existido, né, entre Fluminense e Americano. Muito ruim, um jogo horroroso, tecnicamente patético, né? E vai para uma decisão por pênalti. E na live, na hora que os dois foram cobrar, Guga e Otávio, eu falei, pô, o Guga vai bater pênalti, o Otávio vai bater pênalti. E não deu outra, né? 2 pênaltis batidos de maneira medíocre. O Rossi, que é um pegador de pênalti, um grande goleiro, defendeu. Não dá para analisar muita coisa do jogo, cara. O jogo foi ruim, mas foi ruim. O segundo tempo um pouco menos. Mas o primeiro tempo foi de doer, foi de dar cãibra nos olhos, cara. O Flamengo, com o elenco que tem, com o dinheiro que tem obrigação de jogar mais futebol do que jogou. E o Fluminense, com a arrogância que seus dirigentes têm, também tem obrigação de jogar mais do que jogou. Porque a arrogância é o que não falta na diretoria do Fluminense. Segundo tempo um pouco melhor, com chance aqui, chance ali. Mas também não foi grandes coisas. Muita reclamação, muita falta. Um juiz errando pra cacete. A maioria das vezes contra o Fluminense, mas errou contra o Flamengo também. Os bandeiras errando, não deram um impedimento absurdo, né, de um jogador do Flamengo. Do outro lado, o bandeira na cara dele, a meio metro dele. Era escanteio pro Fluminense, ele disse que a bola não saiu. E aí, é difícil dizer que é casualidade. Mas não foi a arbitragem que decidiu o título a favor do Flamengo. Aliás, parabéns por nada ao Flamengo. Não vale porra nenhuma. E eu não estou dizendo que não vale porra nenhuma agora, que o Flamengo foi campeão e o Fluminense foi vice. Eu estou dizendo que não vale porra nenhuma há muito tempo. Né? E um campeonato carioca 2024 fez com que a temporada de 2024 do Fluminense fosse um horror, graças ao senhor Mário Bittencourt, que priorizou o campeonato carioca e depois culpou o Fernando Diniz. Então não vale nada. Mas vale, obviamente, né, a coisa de derrotar o rival, de zoar o rival, e tá tudo certo. Tá tudo certo não, né? Tá uma merda, mas é o que é. Mas o que fica claro para a sequência do campeonato é que o Fluminense vende mal as joias de Xerém, não coloca as joias de Xerém para jogar, compra mal, ou seja, o Fluminense movimenta dinheiro. Eu ia falar uma coisa, mas eu não posso falar o que eu ia falar. Movimenta dinheiro de uma maneira burra, vamos dizer assim, para ser suave. Mas o que eu estou pensando é outra coisa completamente diferente. Porque o Fluminense não tem um critério para contratar técnico, não tem um critério para contratar jogador, não tem critério para coisa nenhuma. Quem está à frente do Fluminense não sabe absolutamente nada de futebol. Freite ser titular é uma aberração. No segundo tempo até nem falhou tanto, o Flamengo também não deu tanto trabalho, mas no primeiro tempo foi erro um atrás do outro, até lá os 30 minutos, 25 minutos. René ser titular do Fluminense é outra aberração, só que o Arana, quando entra, não convence. O esquema de jogo do Fluminense é ruim, embora os resultados não sejam, né? Porque a rigor foi 0-0 o jogo, o Fluminense continua invicto em clássicos esse ano. E continua sem perder como mandante, mas já são 2 empates seguidos. Mas não dá, sabe? E aí você colocar o Guga e o Otávio, qual é o critério para Guga e Otávio baterem pênalti? É porque entraram no segundo tempo, eles não entraram para bater pênalti. Eles entraram porque o Hércules sentiu, mais uma vez, tem que ver, o Filé dá um jeito nesse menino, que esse menino é bom de bola. E o Guga entrou porque o Samuel Xavier estava morto. Eles não entraram para bater pênalti. Quem decidiu que esses rapazes iam bater o pênalti? Quantos pênaltis o Guga bateu na vida? Quantos pênaltis o Otávio bateu na vida? E aí, cara,
Acabei voltando para o jogo, mas a questão nem é o jogo em si, como eu repito, o que eu venho falando há 20 anos, não vale absolutamente nada. Mas a montagem do elenco, você aturar Freitas 90 minutos todo o jogo, não tem que aturar nenhum. O Freitas teve proposta para ir para o Bolonha e essa diretoria desgraçada não vendeu, cara. Desgraçada. Eu não vou ser contra o Thiago Silva nunca, cara. Ninguém aguenta ficar carregando animal o tempo inteiro. Sabe, e mentem para a torcida, e perdidos na janela, sabe, não trouxeram o Arias de volta, não trouxeram o Nino de volta, não trouxeram o Boanga, foram tomando toco em cima de toco, parece até Alexandre, eu, né, quando era adolescente indo para balada, era um toco atrás do outro, um toco atrás do outro. Essa é a diretoria do Fluminense. E mentira para a torcida, uma atrás da outra, essa SAF mentirosa, vagabunda, sabe, que eles querem porque querem que a torcida, né, desça goela abaixo. E agora vem o Milan, né, o zagueiro Milan, que eu duvido que alguém no Fluminense tenha visto jogar. Eu vi um pedaço, não dá pra... Um pedaço de um jogo dele pelo Nacional não dá pra avaliar por um pedaço de um jogo. E o Castilho eles viram contra o Flamengo. E contra o Fluminense. Se é que era ele, o centroavante do Lanús contra o Fluminense na Sul-Americana do ano passado. Da mesma maneira que deu certo com Arias, né, que jogou contra o Fluminense e foi contratado, deu errado com Freitas. Não é esse o critério que tem que ser de contratação, a gente tem que ter um scout sério. A gente tem que ter uma estrutura séria para buscar jogadores que vão dar resultado. O Botafogo foi lá e buscou o Montoro. Por que o Fluminense não tem a capacidade de buscar um jovem talento na Sul-América? Porque não quer, sabe? Porque é sempre através do empresário coleguinho, empresário amiguinho. E eu temo pelo restante da temporada, porque o Fluminense tem a conta do chá. E nem isso, né? Porque o Freitas é titular. Eu espero que o Milan venha bem e se torne titular. O René é titular. Aí você tem Samuel Xavier e Guga. Juntar os dois não dá um Fidelis, mas o Fidelis não joga. É proibido o Fidelis jogar. É proibido o Davi jogar. É proibido o Riquelme jogar. Era proibido o Wallace Davi jogar. Perdemos o Wallace Davi, que era uma boa opção para entrar no lugar do Hércules. É proibido. Os moleques de Xerém estão proibidos de jogar no time principal do Fluminense. Aí você vai ver o jogo do Sub-20, um bando de jogador desmotivado em campo. Qual a motivação que os jogadores do Sub-20 vão ter de jogar o Sub-20, sabendo que eles, se forem chamados para treinar, não vão jogar? Porque tem um monte de baranga contratada a peso de ouro por essa diretoria desgraçada para jogar no lugar deles. Eu vou te dizer uma parada, cara. Nem o Egito teve tanta praga, porque lá no Egito foi uma praga por vez, foram 7. O Fluminense é tudo ao mesmo tempo, é Mário Bittencourt, é Matheus Montenegro, é o vice lá, o Ricardo, sei lá das quantas, é o Paulo Angione, é o Freitas, é o René, o Samuel Xavier, é o Guga, é o Otávio. É muita praga ao mesmo tempo. E a torcida do Fluminense que foi ao Maracanã, que cantou, que se decepcionou com mais uma vez, segunda partida ridícula do Fluminense, volta triste para casa. Aqueles que ligam para a zoação vão ficar putos, vão ficar tristes. É para quem ganha 200 mil por mês para não fazer nada e contratar jogo ruim, tá tudo bem, né? Vamos ver quinta-feira contra o Remo, lá em Belém do Pará. Vai ser Freitas de novo, Zubeldia? Toma vergonha na porra da sua cara, seu merda. Tchau, tchau.